Lucas capítulo 5, verso 11, diz assim então a Escritura, observe comigo. O título é Pesca Maravilhosa, texto ou relato bem conhecido, de muitos de nós, e assim registra o evangelista Lucas a respeito desse episódio. Aconteceu que, verso 1, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o lago da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, melhor dizendo, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Muito bem, né? Os irmãos já oraram por nós, que assim o Senhor abençoe a sua palavra e ela tenha lugar no nosso coração, meus amados. Queridos, a pesca era uma atividade muito comum para Pedro, para esses homens, para Tiago, para João e alguns daqueles que estavam ali com eles. Era a atividade profissional deles, era aquilo que eles faziam todos os dias, dia após dia. Era bem comum nesse tempo antigo que essas profissões eram herdadas dos pais. Jesus, a gente não disse que ele era carpinteiro, por quê? Porque José era carpinteiro. Isso era muito comum, que as profissões fossem passando de pai para filho, nessa época onde as coisas caminhavam um pouco mais devagar no que concerne a instrução, a formação. Essa era uma prática muito comum daquela época. Então, pensando no próprio Pedro, nos seus companheiros e amigos, eles conheciam muito bem aquilo que faziam, de longa data já. Experiência essa herdada não só pela prática, mas já pelo conhecimento adquirido ao longo da caminhada com seus familiares, com seus pais, ao longo de todo o tempo que pescaram naquele lago. Nessa noite tão diferente, pescaram por muito tempo, ao longo de toda aquela madrugada, mas absolutamente nada apanharam. Quando chegou pela manhã, Jesus ali chegou, pediu que eles afastassem um pouquinho o barco da praia. Isso facilitaria a própria pregação e o ensino de Jesus, uma vez que o vento do mar levaria o som da sua voz às pessoas que estavam à beira-mar. E depois de instruir por algum tempo, do nada, por alguma razão que nós já sabemos o final, claro, Jesus ordena que Pedro lance as redes novamente. Mas cansado, já tendo até inclusive lavado essas redes, prontas para serem guardadas e deixaram para voltar no outro dia, Pedro ainda assim obedece. Diz: olha, Senhor, a gente não apanhou nada, eu tinha conhecimento, sabia de cada detalhe do mar, sabia de cada detalhe da sua própria das ferramentas que ele tinha, ou seja, a rede, o barco, etc., os próprios instrumentos ali para fazer uma boa pesca. Mas nada apanhou e diz: olha, eu não apanhei, mas tá bom, sob tua palavra eu vou lançar as redes novamente. E para a maravilha dele, daqueles que o acompanhavam, as redes se encheram. As redes se encheram a ponto de que o primeiro barco pedisse auxílio para o segundo barco. Não eram barcos tão gigantes, mas para a época já dava para realmente ganhar algum dinheiro com as pescas ali realizadas. O barco enche, chama-se um segundo, enche também, e eles ficam assombrados, maravilhados, porque pelo fato de Jesus ter dito uma palavra, mesmo depois de toda a experiência deles ter sido colocada em prática ao longo de uma noite toda. E diz o texto então que Pedro, inclusive, no verso de número 8, se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo que ele realmente é pecador e que o Senhor agora é aquele a qual ele admira pelo poder e pelo milagre que ele fez. Há um reconhecimento de Pedro de que ele está diante do Senhor.
No começo ele chama Jesus de mestre no verso 5, e já no verso 8 ele diz: Senhor, retira-te de mim. Senhor com letra maiúscula, Senhor no sentido de que é aquele que realmente é especial, aquele que foi enviado, aquele a qual é cheio de poder e graça até sobre a natureza e as coisas criadas. Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que a tônica de toda essa condição está na fala de Jesus. Quando Jesus manda que ele faça a pescaria de volta, que ele lance as redes. Inclusive o próprio Pedro nos ajuda, o relato, escrito por Lucas, quando Pedro diz: olha, sob a tua palavra, no final do verso 5, lançarei as redes. Pedro agora vai lançar as redes não na base da sua experiência, não na base do seu conhecimento, não na base da sua instrumentalidade com o material e com o instrumento próprio que tem, mas sob a palavra de Jesus. E sabemos nós, Pedro ainda estava experimentando nesse momento, embora teve uma experiência anterior quando a sua sogra é curada, ele experimenta agora o poder que Jesus tem nas suas palavras, quando ele dá uma ordem e ela é seguida à risca. Ela é seguida à risca. Esse texto tem muitos princípios. Já usei ele mais de uma vez para ministrar e posso fazer mensagens diferentes a respeito dele em vários momentos, porque é uma riqueza de detalhes muito grande e traz assombro e admiração também à nossa vida, diante desse poder do Mestre, de fazer com que a criação realmente siga o seu mandar. Lembra do acalmar da tempestade, quando os ventos sopravam forte, quando o mar levantava suas ondas, E aí os discípulos atemorizados começam a chamar Jesus, que estava dormindo na polpa do barco, e ele então só se levanta, e acalma a tempestade, dá uma ordem, e tudo se faz bonança, e os seus discípulos fazem uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É a pergunta dos discípulos, mesmo já tendo várias experiências com Jesus, inclusive essa. Ainda se assombram em cada ação do Mestre, em cada vez que ele realmente levanta a sua palavra, quando ele usa da sua voz, quando ele dá uma ordem, seja a natureza ou qualquer outra coisa, a espíritos, por exemplo, malignos, tudo se faz em conformidade com a voz, com a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra que ele diz acontece. Tudo que ele menciona, tudo que ele fala, tudo que ele já disse e ficou registrado para nós, realmente tem poder e faz diferença profunda nas nossas vidas. Faz diferença profunda nas nossas vidas. Pois bem, algumas coisas eu gostaria de destacar com os irmãos nessa noite para pensarmos um pouquinho a nossa vida e assim usufruirmos desses princípios, trazemos ao nosso coração as coisas que só a palavra de Deus pode fazer pela nossa vida, meus amados. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que sob a palavra, e a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo, como você desejar, as atividades comuns do dia a dia se tornam grandes fontes de bênçãos. Era a atividade de Pedro, era a atividade daqueles homens que estavam com eles. Todos os dias eles iam pescar, salvo alguma outra questão, como no sábado, por exemplo, quando não pescavam. Mas, de profissão, cotidianamente, lá estavam eles, no mar da Galileia, jogando as suas redes como forma de manutenção da sua vida, o ganha-pão de cada dia, para manter a sua família, para manter realmente as suas necessidades saciadas no que concerne a tudo que é necessário na vida, como nós muito bem sabemos. E, diante dessa condição, observa-se que Jesus age justamente dentro da sua atividade. Jesus não precisou chamá-los por uma outra região, não precisou chamá-los a uma execução de uma atividade totalmente diferente daquilo que eles faziam no dia a dia, mas usa as próprias habilidades desses homens, que era jogar as redes, para que através dessa ação, só que agora sob a palavra dele próprio, eles tenham algo agora extraordinário na sua vida. E a gente deve pensar num duplo milagre. Primeiro, durante toda a noite, Jesus fez com que os peixes ficassem para o outro lado, para só no outro dia chamar de volta e estar sob as redes dos discípulos que ali estavam. Jesus é aquele que age na nossa vida, no cotidiano da nossa história. Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, até porque a gente ouve, às vezes, experiências de outra pessoa, e a gente começa a se comparar com algumas coisas que nós acabamos recebendo
de informação ao longo da nossa vida. E achamos que para que Deus faça um milagre na nossa vida, nós precisamos estar num contexto completamente diferente, numa situação diferente da que vivemos hoje, em algo que não é rotineiro, mas que é especial, que é novidade, que é totalmente diferente. Quando Deus ou quando Cristo atua, se você olhar os evangelhos, ele vai atuando no cotidiano das pessoas, no comum do dia a dia. Onde está o pai de família? Onde está o estudante? Onde está a dona de casa? Onde está a pessoa, às vezes, por alguma razão, numa localidade, pensando nos fatos bíblicos, por estar enferma, inclusive, no leito, sendo carregada por amigos, no meio da multidão, em cima de um pé de uma árvore, não importa o lugar. Mas Deus faz as coisas justamente quando nós estamos no dia a dia da nossa vida, na coletoria dos impostos ou na pesca, que é a profissão dos discípulos. É onde nós estamos que Deus age profundamente na nossa vida. É aí que nós precisamos colocar a nossa vida sob a palavra de Deus. Você não precisa sair do seu trabalho para colocar a sua vida sob a palavra de Deus. Mas lá, agindo com ética, agindo com caráter, agindo segundo a informação que a Escritura traz para a sua vida, de como você deve proceder, de como você deve se comportar, de como você deve ser no cotidiano e nas ações da sua vida, é que Jesus entra com providência e faz muitas coisas extraordinárias na nossa vida. Faz do ordinário, ou seja, aquilo que é comum, aquilo que é cotidiano, aquilo que é realmente uma prática diária da nossa vida, grandes fontes de bênçãos para nós. Diante das nossas necessidades, das nossas carências, quando estamos sob a palavra de Deus, Ele opera na nossa vida e no nosso dia a dia. Talvez, não seja como os nossos pensamentos, não, preciso fazer alguma coisa, mudar disso, mudar para outro lugar, ou mudar essa coisa ou outra para que haja uma provisão divina. Mas se andarmos sob a palavra de Deus. Talvez você deva voltar a jogar as redes, mas agora uma perspectiva diferente, debaixo da palavra do Senhor. Talvez você deva fazer a mesma ação, mas agora na consciência de que se você fizer sob a palavra de Deus, deixando-se ser guiado pela vontade de Deus, pela ação de Cristo no seu coração, a você começar a enxergar os milagres de Deus no dia a dia da sua vida, a começar a abrir os olhos do seu coração, como cantamos, e ver o Senhor agindo no cotidiano da sua casa, a ver o Senhor agindo nas habilidades que Ele já lhe deu, a ver o Senhor agindo dentro das necessidades a qual você sente no seu coração, mas agora dentro de um contexto diferente, não contexto exterior, as mudanças exteriores, mas a mudança que procede de um coração que agora está debaixo da palavra de Deus. E é nessa hora que, de forma muito especial e maravilhosa, de um Deus que conhece a nossa vida, que sabe do nosso coração e sabe das nossas necessidades, seja ela em que área for, a realmente entregarmos a nossa vida ao Senhor e assim, agindo conforme a palavra de Deus, experimentarmos o que ela tem de poderoso ou de poderosa para cada uma das nossas vidas e ver cumprido em nós tudo aquilo que Jesus tem para os seus filhos, para os seus servos que amam a sua vontade, que amam a sua palavra, no dia a dia, muitas vezes sim, na lida, alguns talvez um trabalho mais forçado, talvez num sofrimento diário para poder ganhar o pão de cada dia, sim, mas na certeza plena de que estão sob a palavra de Deus e uma vez assim estando, o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas na vida daqueles que assim procedem. Que o Senhor, que tem palavra maravilhosa e poderosa para mim e para a sua vida, traga sobre nós, mesmo no lugar onde você está, na função onde você está, no dia a dia, naquilo que é corriqueiro da sua existência, grandes coisas, grandes obras e maravilhas, a qual, como Pedro, venhamos nós, admirados, nos prostrarmos perante aquele que é Senhor de todas as coisas. Se Deus move em Cristo Jesus coisas simples do dia a dia, ou como fez com a vida de Pedro e seus discípulos, Ele tem poder para fazer na nossa também. E lá na nossa casa, na nossa família,
nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa saúde, inclusive, e em muitas outras questões, fazer grandes coisas, porque Ele é o Senhor maravilhoso, poderoso sobre tudo, e tem um amor profundo por nossa vida, conhece as nossas necessidades, como diz a Escritura, tem prazer em atuar no nosso dia a dia, quando nós colocamos tudo isso sob a palavra de Deus. Segundo lugar, sob a palavra de Cristo, a palavra de Deus, nossa visão de Jesus fica mais clara, mesmo já tendo o conhecido antes, ou mesmo já sabendo dele. Uma coisa é sabermos de Jesus, uma coisa é conhecermos a Jesus, outra é termos intimidade com ele, a experimentarmos ele na nossa vida. Conhecimento nós temos bastante, já disse isso muitas vezes, digo de novo, não tenho vergonha de repetir, ou melhor, a repetição é a mãe do aprendizado, né? Nós sabemos muito mais coisas do Senhor, da sua obra, do que Abraão. Muito mais do que Moisés, muito mais do que Davi, muito mais do que homens, ou muitos homens e mulheres da Escritura, muito mais do que os profetas, que tinham um vislumbre, recebiam uma mensagem do Senhor, mas não sabiam, não viram a respeito de Cristo, dos detalhes da sua vida, alguns dos relatos que nós temos. Muito mais conhecimento temos nós. Agora, será que temos a fé que eles tiveram? A palavra diz que Abraão foi o pai da fé. Será que temos fé como Abraão? Quando estamos sob a palavra, quando trilhamos esses caminhos no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, começamos, como Pedro, a enxergar quem é o Senhor. Pedro já havia conhecido ao Senhor antes. No próprio Evangelho de Lucas, se você observar, no capítulo anterior, o 4, do verso 38 até o 39, Jesus cura a sogra dele. Pedro já teve uma experiência vendo Jesus curando a sua sogra. A febre a deixou e ela ficou bem, né? Brincando aqui um pouquinho, né? Será que ele não confiou muito só porque era a sogra, né? Não sei. Porque já era para estar na pesca maravilhosa, tranquilo, né? Mas ainda assim não. Ainda não tinha se prostrado perante Jesus. Precisou de mais um realçar aí do Senhor sobre a sua vida para que ele acreditasse piamente que era o Senhor que ali estava. Pois bem, conhecia Jesus, viu curando a sua sogra, teve um contato, aprendeu alguma coisa, porém, nesse fato da pesca maravilhosa, os seus olhos se abrem profundamente a ponto de reconhecer quem era profundamente aquele que estava diante dele. Tanto é que ele poderia ter dito, Senhor, que bom, muito obrigado, né? Poderia ter dito outra coisa, mas ele disse, retira-te de mim, porque eu sou pecador. A condição de Pedro, nesse instante, o enxergar de si próprio no seu coração faz com que ele se perceba um homem tão aquém daquilo que Deus gostaria que ele fosse, mesmo sendo judeu, mesmo vivendo naquela região, mesmo tendo contato já com muito da fé religiosa do seu povo de longa data, a enxergar profundamente uma distância muito grande entre ele e Jesus. E isso não é ruim, isso é bom, porque quando ele enxerga quem ele é, ele percebe quem o Senhor é. E é impossível reconhecermos o Senhor como ele é, se nós não reconhecermos quem de fato nós somos. Mas foi só quando, sob a palavra de Jesus, ele lança as redes e tem essa experiência que ele percebe que quem está diante dele é o Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Aquele que firmou os céus, aquele que numa palavra só, ou melhor, um propósito de vida específico, né? Quando nós olhamos o verso de número 10, Jesus diz a que veio aos seus discípulos, na frase final, não temas, doravante serás pescador de homens. Frase dita a Pedro, diante do reconhecimento dele próprio de quem era Jesus. Agora a vida de Pedro muda. Agora a vida de Pedro vira outra, vira de cabeça para baixo, inclusive. No caso dele, por ser apóstolo, ter um chamado de Jesus para segui-lo no modelo de mestrado, né, da antiguidade, ou seja, ou de discipulado da antiguidade, quando a ideia nesse instante não é como fazemos hoje, a gente se reúne uma vez por semana, né, faz um estudo e tal, não, ali andava-se com o seu mestre ao longo do cotidiano. E tinha-se experiências das suas palavras, dos seus feitos,
ao longo da caminhada. Eles viveram 3 anos andando com Jesus, de dia, de noite, sentavam para almoçar, para comer, né, dormiam juntos, etc. E por aí vai. Viajavam juntos, né, na maioria do tempo, e assim aprendiam, absorviam, né, dentro desses 3 anos, o máximo que o mestre lhes dava de aprendizado. Então era um momento diferente. E Pedro tem esse chamado para deixar as suas atividades e caminhar com Jesus ao longo da sua vida. Chamados que são específicos e especiais para algumas pessoas a qual Deus quer nesse formato. No entanto, mesmo na nossa atividade profissional, ainda que seja lançar as redes, ser pescador, nós temos um propósito que é maior do que esse. E não importa qual é a função, não importa qual é a profissão, ou em que lugar da sociedade ou da vida você está encaixado, né? Seja dona de casa, seja alguém que trabalha no escalão do governo, seja alguém que realmente faz uma atividade braçal, alguém que usa do intelecto para construir coisas, né? Para construir conteúdo, não importa. O fato é que, mesmo você desempenhando essa função, com os dons e habilidades que Deus lhe deu, você tem um propósito maior. Um propósito de servir a Deus em tudo que você faz. Em tudo que você faz. Você foi chamado por um propósito maior do que você imagina. E nesse propósito, não tem quem não seja chamado. Todos nós temos esse chamado na nossa vida. Talvez alguns não tenham descoberto ainda, ou estão em dúvida, ou estão migrando. Será que é isso ou será que é aquilo? Eu faço isso um pouco daquilo, até que seja realmente definido qual é o meu propósito maior. No entanto, todos nós, sem exceção, temos um propósito dado por Deus na nossa vida. O nosso propósito não é apenas relacionado a essa existência. Não é. Não é. Não é. A nossa vida com Deus não se limita a justamente termos uma vida cotidiana e assim somente fazermos aquilo a qual nós temos habilidade. Não, pelo contrário. Somos chamados a servir onde nós estamos, a fazer a sua vontade, a caminhar sob esta palavra. Porque uma vez fazendo, Deus vai nos dando a graça de entendermos o nosso verdadeiro propósito de vida na sociedade. Seja no ministério, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer área que você atuar, você tem um propósito maior de Deus para a sua vida. Pense nisso. Não apenas viva, não só trabalhe, não apenas desempenhe sua função pensando na aposentadoria, não. Onde você está, você é instrumento de Deus, você é veículo do Senhor. Você obedecendo, caminhando sob essa palavra, cumpre sim o seu propósito e faz com que Deus seja glorificado através da sua vida. Não existe ninguém na face da terra que tenha sido chamado por Deus à salvação que não tenha um propósito na sua vida. Nenhum sequer. Todos nós podemos ser instrumentos de Deus para fazer a sua vontade, para reconhecê-lo, para pescar homens, se quisermos usar assim, para anunciarmos esse Senhor que é soberano sobre todas as coisas, para realmente darmos testemunho dele na nossa própria vida, quando nós agimos, quando nós praticamos, quando nós vivemos sob a palavra de Deus. Todos nós fomos criados para glorificar ao Senhor e fazer com que ele seja reconhecido onde quer que nós estejamos na nossa vida. Esses são alguns dos princípios dessa história, desse relato e desse acontecimento. Aqui realmente Deus trabalha na nossa vida cotidiana. Aqui realmente a nossa visão de Cristo fica mais clara quando estamos debaixo das suas ordens. Aqui também encontramos o verdadeiro propósito da nossa vida quando nós caminhamos sob a palavra de Cristo. Se você está em dúvida, se você faz aquelas perguntas existenciais, para que eu vim, né? Por que eu sou desse jeito? O que eu estou fazendo aqui? É porque talvez você precise redescobrir, se ainda não descobriu. Ou melhor, se já descobriu e deixou de lado. Ou descobrir, se você ainda não descobriu. O verdadeiro propósito da sua vida e por qual ou pelo que Deus te chamou e Deus te trouxe a sua vontade e colocou você a entender a respeito do seu poder, da sua salvação e da sua graça. A história da pesca maravilhosa, para encerrarmos, nos ensina que quando submetemos nossas vidas à palavra de Deus,
Experimentamos suas bênçãos, conhecemos a Cristo mais profundamente e encontramos nosso verdadeiro propósito de vida. Assim como Pedro, somos chamados a confiar, obedecer e seguir ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Decida sempre ou decida hoje a viver sobre essa palavra, porque ela é poderosa e transforma vidas e pode mudar justamente a cada um de nós, inclusive nessa hora. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Abra o seu coração perante Deus e avalie, como você tem vivido debaixo dessa palavra. Ou se você realmente tem vivido debaixo dela, sob ela. E assim coloque a sua vida nas mãos de Deus nessa noite. Querido Pai Celeste, obrigado, Senhor, por podermos nesse instante nos lembrarmos dessa história, desse momento tão especial para a vida dos discípulos, do próprio Pedro. História essa, meu Deus, que conhecemos ela perfeitamente, já de muita data, porém é necessário que consigamos compreender os princípios dela para o nosso coração. E assim, Deus, à medida que nós vamos caminhando na nossa vida, amanhã, segunda-feira, por exemplo, quando voltamos às nossas atividades, temos que tomar as decisões cotidianas, temos que voltar às questões relacionadas às decisões do nosso lar, às decisões da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Quando temos, ó Deus, que agir, ó Pai, no nosso trabalho, a voltarmos talvez em alguma rotina, Senhor, da nossa caminhada no que concerne a profissão, tenhamos a lembrança, Senhor, do que assim pensamos nessa noite. Sob esta palavra, colocarmos o nosso coração, a nossa vida, colocarmos, ó Deus, todo o nosso pensamento e coração agora, e assim, ó Deus, nos consagrarmos a Ti e assumirmos um compromisso que queremos viver debaixo dessa palavra, Senhor. Não apenas ter conhecimento dela, não apenas, inclusive, falarmos isso apenas por causa desse momento, mas tomarmos uma decisão na nossa vida, Senhor. Porque quando Pedro tomou a decisão, as coisas foram transformadas. A partir do momento que ele obedeceu, quando as circunstâncias mostravam justamente ao contrário, quando toda a sua experiência dizia que era diferente, quando todas as suas habilidades, ó Deus, mostravam que não seria possível, ele decidiu obedecer. Talvez um pouco contrariado até, mas porque Jesus ordenou, ele o fez. E quando o fez, as coisas mudaram completamente. Senhor, ensina-nos, ajuda-nos, ó Deus, porque às vezes também somos contrariados. Uma vez, ó Deus, por causa da nossa própria realidade humana, como pecadores que somos, assim como disse o apóstolo Pedro, outrora, ó Deus, porque não temos a vontade de fazê-lo. Mas ensina-nos, ó Deus, que se queremos ter um propósito de vida, se queremos ter êxito, Senhor, e fazer com que as ações do cotidiano se transformem em grande fonte de bênçãos para nós, se queremos, ó Deus, entender, ó Pai, que uma intimidade com Cristo, conhecê-lo verdadeiramente, está também limitado a colocar-se debaixo da palavra do Senhor, que possamos nós, ó Deus, nessa noite, mudarmos toda essa condição da nossa vida, assumindo um compromisso contigo, tomando uma decisão firme nessa hora, Senhor, de conhecermos essa palavra, se ainda nos falta conhecimento, para praticá-la em toda a nossa vida, Senhor, e fazer justamente o que o Senhor diz nela e aguardar somente nas grandes obras de Deus sobre nós, nos grandes milagres de Cristo no nosso cotidiano, na grande graça que emana quando obedecemos a palavra de Deus na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos essa força. Não podemos por nós mesmos, ó Senhor, mas o Teu Espírito, ó Deus, que está em nós, pode nos conduzir a isso, a uma verdadeira obediência, a uma verdadeira caminhada com Cristo, para que realmente, ó Deus, tudo aquilo que ansiamos, ó Deus, que viemos buscar inclusive no culto ou na igreja, além de Te adorar, que desejamos, ó Deus, nas nossas orações, que buscamos, ó Deus, quando pelo caminho andando, Senhor, fazemos a nossa petição ao Senhor, que é ter propósito de vida, que é realmente ser abençoado, que é realmente, ó Deus, ter uma caminhada com Cristo, que seja feito, ó Deus, mas com consciência de que precisamos também tomar os nossos passos, as nossas ações, lançarmos as nossas redes, ó Deus, e assim, em nome de Jesus, colhermos os frutos disso, Senhor, e assim também testemunharmos que o Senhor é Deus poderoso sobre todas as coisas, quando age profundamente na nossa vida, muda a nossa sorte, ó Deus, e traz sobre nós as bênçãos necessárias para a nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, a Ti entregamos, ó Deus,
cada um dos nossos irmãos, cada uma das nossas vidas, e rogamos, ó Pai, que assim seja, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Louvemos. Vamos ficar de pé um pouquinho, queridos.